Olá, boa tarde. Olá, olá, olá a todos. E aí, gente? Verdade. Prof, tu vai substituir o Rafael? Vou. Começar pegando, Ok. Rafael. Eu sou o quebra-galho oficial da Provest, né? Quando a hack deixa, a gente pega essas aulas aí. A hack é nervoso. Manda lá no grupo e em 10 segundos ele responde. Ontem eu fui mais rápido. Mas acho que ele não ia poder pegar, senão ele tinha falado. Bicho, é sinistro. O cachorro dele tem a ração cara. Eu também como muito, é o meu tamanho. Eu nem preciso de dinheiro, pô. Eu tava cansado. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui, galera chegando. Dá mais uns 2 minutinhos, 3 minutinhos para a galera chegando aí. Então, acho que se não tiver nada diferente, né? Não sei, mas vamos ter uma dobradinha aí. Sexta, segunda-feira. Bom que a gente dá uma avançada boa com o conteúdo. Não, a gente não tem compressor assinando para vender, mas tem um ótimo dia. Ô, Arthur, Achei que era comigo. teu áudio está aberto, cara. Desculpa. Bom, tá. Depois, qualquer coisa, eu pego algumas questões aqui no. Tranquilo, boa tarde. Não era falando mal de mim, não, né? Que eu não ouvi. Só acho que o meu som estava baixo, hein? Daqui a pouco vai entrar aqueles memezinhos lá. Tá atendendo cliente, de boa, relaxa. Tá. Isso. Aí já estou deixando separado aqui algumas questões também. Ai, Jesus amado. Vamos lá, aqui tá sinistro. Eu peguei na ganância, mas eu dei aula hoje de manhã, vou dar aula à noite para a turma da noite. Então, minha voz, daqui a pouco eu vou até ter que pegar uma água lá. Mas a gente vai começando aqui, ainda tem um pouquinho. Tem a minha Stanley, tá geladinha. Então tá tudo certo. Ô, professor, Oi. eu não sei se você viu, mas eu li por baixo a notícia, mas teve um cara que estava dando golpe em várias pessoas que pediam, fazer algum tipo de pedido de copo. Aí esse cara, o golpista falava que era um copo que vinha dos Estados Unidos. Aí acho que teve um cara que comprou. Eu não sei exatamente se foi o cara que comprou, mas ele levou. Não sei se foi ele que levou ou foram várias pessoas que levaram golpe no total de 300 mil reais. Caraca, maluco. É um negócio assim, meio esquisito, né? É. Doideira, hein? Não sabia, não. Não fiquei sabendo. Mas era da Stanley ou era de um outro qualquer aí? É uma outra Cara, marca. eu não sei, não. Eu vi um copo que, tipo, ele era parecido. Ele era. Tinha um formato parecido com a Stanley, mas eu não sei se era, de fato. Pô, doideira. Eu não fiquei sabendo. Bebendo água gelada, eu sou calorento. Não consigo beber água a temperatura normal, não. Eu sou avesso, eu sou capixaba esquisito, né? Porque eu comprei copo Stanley e bebo mais água do que outra coisa, né? Também essa pandemia não está ajudando nós.
testar realmente como é que funciona isso daí. Ficar bebendo em casa é triste demais. Beleza. Tá, separei umas questões aqui para a gente fazer depois. Mas não é nem garganta ruim, não. É a mudança de tempo e muita aula, né? Falar igual um maluco. Então. Eu não... É porque eu tenho a minha garrafinha de 750, uma azul. Golpista do copo térmico. Pô, quero me cadastrar não, Gazeta. Deixa eu ler. Tem que dar um migué mesmo? Outline. Eu não estou fazendo nada, hein? Tá fora da tela, não está sendo gravado. Então, eu não estou fazendo nada irregular aqui. E pronto, vou ler. 400 pau. Eita, nós. Vendeu caro, hein? Ele fez 80 vítimas e ganhou 400 mil? Professor, hoje você vai dar matéria ou corrigir exercício? Então, já que a gente tem essa aula extra, eu passei uma porrada para vocês lá de troca de calor, né? De mudança de estado, na verdade. A lista lá tem 27 questões. Se vocês tiverem... Eu prefiro corrigir só tirando dúvida, né? Para não ficar fazendo questões, às vezes, que vocês iriam fazer por vocês. Mas se vocês quiserem, eu pego um pedaço dessa aula, primeira parte agora, para tirar dúvida de questão que teve lá, ou fazer algumas que vocês estavam com muita dificuldade, enfim. Vocês que sabem, senão eu sigo, toco o barco. Que aqui, ó, o vespertino, mudança de fase foi aula 5. Aí tinha alguns exercícios ainda no slide, né? Que eu mandei. Tem até um de potência que eu quero fazer esse. Que teve dúvidas aí essa semana de potência, eu começo a troca de calor. Deixa eu criar até um novo documento. Duplicar, Tem algumas de dilatação que eu não entendi, que eu tive que pegar no Google. Aí, se der tempo, se não quiser. Faço, pô, sem problema. É da lista que eu passei mesmo? Sim, sim. É só me falar qual que é. Eu pego aqui agora. Tá, criei aqui um arquivo para a nossa aula. Deixa eu apresentar a tela. Eu já estou apresentando? Não. Share screen. Tá. Então, só para ver aqui, né, que nossa aula passada, vou dar uma recapitulada enquanto a galera vai olhando. Se tiver dúvida, tá? Então, e todas as questões, pode ir fazendo, galera, tirando dúvida, tô aí. Ai, Jesus, para isso. Golpista do Stanley, tá certo. Lista de calor latente está aqui. Deixa eu pegar a lista de dilatação. Aqui, velho, dos sólidos, dos líquidos. Vou dando uma recapitulada aí, enquanto vocês vão olhando e pegando as dúvidas. Bom, então a gente fez algumas questões, uma questãozinha, se não me engano, né, do Enem, de trocas de calor sem mudança de estado físico, e começamos a discutir um pouco sobre as mudanças de estado, né, e mudanças da matéria, fases da matéria. Então a gente falou da fase sólida, fase líquida, fase gasosa, né, as definições de cada fase. Acho que um aprofundamento disso vocês veem em química, muito mais do que em física, tá? A gente deve falar um pouquinho mais também para o final do curso, quando eu entrar numa parte mais teórica, que ela é até menos cobrada em Enem. Eu devo tirar, sei lá, pedaço de uma aula para a gente falar sobre uma coisa que é bem geral, que é entropia, né? Para falar no aspecto físico, né?
Mas aí falamos sobre, né, esses processos de mudança de estado físico, a sublimação, fusão, vaporização, ressublimação ou sublimação de novo, liquefação, solidificação, todos esses processos, né? Diferença, liquefação e condensação. Muitas vezes eles são usados como o mesmo conceito, tá? Mas, em geral, a gente vai usar que a liquefação ocorre em gases e a condensação ocorre em vapores. E, para ser um vapor, ele tem que ser encontrado na fase gasosa a temperatura ambiente, né? E ele não precisa estar a uma alta temperatura, né? Então, a gente tem vapor d'água a temperatura ambiente. É só olhar as pocinhas d'água que tem aí na rua que evaporam. Claro que ela pode ser forçada a uma temperatura bem definida, mas ela pode ocorrer também uma temperatura abaixo. E o gás também a gente vai falar na próxima aula, quando a gente entrar no estudo dos gases. Acho que hoje a gente não entra, não. Mas segunda-feira, né, a gente vai entrar no estudo dos gases. Aí a quantidade de calor latente, né, falando um pouquinho sobre o que significa essa quantidade de calor. É a quantidade de calor envolvida no processo de mudança de estado físico. Então, o calor latente é um calor que não é percebido porque ele não gera uma alteração de temperatura no corpo. Durante um processo de mudança de temperatura, não tem alteração. Durante o processo de mudança de estado, perdão, não tem alteração na temperatura do corpo, tá? E aí falamos sobre as curvas de aquecimento e resfriamento. É uma curva que fala desses processos de mudança de estado, tem várias questões na lista, inclusive. E aí fiz aqui um exemplozinho, né? De questão envolvendo mudança de estado físico. Tem outras aqui. Acho que essa daqui, eu quero pelo menos priorizar fazer uma. Qualquer coisa eu volto para fazer outras, né? Voltar para essa daqui que tem potência. Essa dúvida, essa semana vieram alguns alunos tirar dúvida de potência comigo, e aí é bom que eu já faço uma que, às vezes, vocês vão pesquisar aí, questões de Enem, cai toda hora questão de potência. A gente vai ver também comigo, né? Vocês vão ver na elétrica, e na térmica também a gente vê. Na potência, energia aparece em todos os conteúdos, assim como a potência, né? Na ótica não, na ondulatória, vocês vão ver com o Natan. Bom, então eu vou começar fazendo essa daqui, para a gente ir recapitulando. Quem tiver com alguma dúvida, já que é uma aula meio extra aí, né? Quem tiver com alguma dúvida em alguma questão da lista, fiquem à vontade para, se vocês tiverem uma dúvida aí conceitual, com muita dificuldade, digitem lá na postagem, tá? Professor, estou com dúvida em tal questão, ou fala no Instagram também. Instagram tem uns contatinhos e tal, mas pode falar. No WhatsApp lá, que eu estou no grupo, pô, professor, me marca no grupo, ou tem uma galera que fala comigo no inbox, no inbox e no WhatsApp. Assim, não ligo, tá, gente? Não ligo, talvez eu demore um pouquinho, dependendo do dia aí, mais corrido, mas eu sempre tiro a dúvida. Aqui também no Google Sala de Aula, né? Podem digitar, que eu gravo o vídeo, posto no YouTube e mando para vocês o link. O Gabriel pediu, né? Um dia, ele veio me falar comigo no WhatsApp, eu até falei, pô, posta lá no grupo, porque aí ver se a galera perde a vergonha de falar lá. Não precisa ficar guardando dúvida, não. Porque as nossas aulas, elas são muito focadas em conteúdo pelo nosso tempo, tá? O tempo, ele parece que é muito, mas a gente já está em maio. Eu quero terminar essa parte de térmica antes das férias, ou pelo menos uma semana depois das férias, de julho, né? Então, podem falar, tirar dúvidas sempre, fiquem à vontade. Infelizmente. Infelizmente o quê? Qual das coisas que eu falei? Eu até me perdi. Só de olhar o calendário? Nem fala. Isso aí nem fala. Pô, eu não ligo mesmo. Esse ano, em janeiro, eu estava lá em São Paulo, né? Fui passar férias lá. Pô, eu estava uma sexta-feira lá, na casa de um amigo, com alguns outros amigos também que moram lá, né? Tomando os biricutico, veio o aluno do pré-ENEM tirar dúvida de uma questão de ENEM. Eu parei lá, resolvi numa folhinha de papel, mandei para ele, e não fico bolado, tá? Nem um pouco. Que ótimo que vocês estão tirando dúvida, estão
querendo aprender. Eu, pelo menos, não ligo, não. Então, sempre podem falar comigo, né? Aquela coisa. Pois é. Daqui a pouco a gente volta para o presencial, as coisas acho que vão começar a melhorar. Uma hora tem que melhorar, né? Mas vamos ver. E relaxa, tá? Sempre tem tempo, gente. Sempre tem tempo. Só não tem tempo no dia da prova para se preparar. E um dia antes. Uma semana antes, tá? Vamos botar. Faltou uma semana para o Enem. O que eu preciso estudar? Como passar no Enem do próximo ano. Ô, prof, Oi. tu viu a contradição que estava tendo se ia ou não ia ter Enem esse ano ou ano que vem? Sim. Eu fiquei tipo, gente, ué. Isso aí. Essa é a época que estamos vivendo, né? Eu só vou ajeitar minha cadeira aqui, tá? A gente tem aí várias universidades ameaçando fechar, a gente tem, né, e nem com essa instabilidade que nunca teve, né? Que deveria esse aqui estava nos slides de mudança de estado físico, que eu mandei para vocês. Eu acho que eu mandei. Eu acho que estava. Deixa eu ver. Que eu postei dia 3 de maio. Aí eu postei os slides da aula, né? Aí lá no final tinha essas questões aqui. Aí essa daqui envolve potência que eu quero fazer, para tirar umas dúvidas. Mas assim, é aquela coisa, né, gente? Hoje vai ser correção de exercício, eu devo fazer um ou outro que tiverem dúvidas, tá? Eu não vou ficar fazendo exercícios hoje, não, porque isso eu até prefiro gravar um vídeo, de repente, ou pegar uma aula extra, aulão extra, só para fazer exercício, que deve ter mais para frente aí, né? Usar nossas aulas para avançar no conteúdo, e aí a gente tem mais tempo de fazer exercício mais perto da prova. Tá? É bom a gente ir fazendo, mas difícil eu tirar uma aula de exercício inteiro. Mas assim, antes da gente começar, com essas notícias aí, tá? Não desanimem, não fiquem para baixo, né? Eu fiz o Enem em 2009, né? Que eu saí do terceiro ano, e 2010 que eu entrei na UFES, de fato. Comecei a estudar em 2011 lá. E em 2009, a gente tinha a prova da UFES, né? Não tinha Enem desse modelo. Em final de abril para maio, foi definido que seria o Enem desse modelo. Então, a gente saiu de uma prova da UFES de 60 questões em maio, que eu estava me preparando, lendo Dom Casmurro, né? Acho que tinha uns 11 livros que eram cobrados na prova de literatura e tal, que era 60 questões, né? E passou para ser 180 questões sábado e domingo, em maio. Então, né, eu sei um pouco como é que é essa ideia, né? A prova ela estava marcada para 3 e 4 de outubro. 3 de outubro era o meu aniversário de 18 anos. E aí nem ia poder comemorar, né? Porque dia 4 ia ter prova. E aí chegou na quinta-feira, dia 1º de outubro, a prova tinha sido roubada. Presentão, pois é, a prova tinha sido roubada em 2009. Tentaram vender para um jornal. E aí a prova foi adiada para dezembro. Roubaram da gráfica. E aí os caras que roubaram tentaram vender para um jornal. Aí, como teve esse vazamento, eles tiveram que refazer a prova. Por isso que em 2009, vocês devem achar aí, 2009 Enem cancelado. Né? Esse Enem aí. E aí foi bom até porque deu mais tempo para a gente estudar. A gente teve uma ideia de como seria a prova, porque ninguém sabia. Não tinha como, né? Não tinha Enem anterior nesse formato. Né? O Enem era uma prova que existia para dar uma pontuação extra nas discursivas. Pois é, no aniversário, né? Então, aí o Enem foi para 5 e 6 de dezembro. 6 de dezembro de 2009, quem é flamenguista sabe o que aconteceu nessa data. Inclusive, estava eu lá fazendo prova enquanto o Flamengo era campeão brasileiro. E é isso aí. Então, e aí foi 5 e 6 a prova do Enem, 17, 18 e 19 de dezembro as discursivas, né?
E discursiva da UFES era pauleira, então a gente não teve nenhum tempo de preparação para discursivo, enfim. Todo mundo tem as suas mazelas, né? Acho que é difícil para todo mundo. Eu passei por esse primeiro processo que existiu, mas a gente avança, né? Dá certo. Né? Eu só não passei por causa da discursiva, porque eu não tinha o conhecimento para fazer as provas da discursiva antigamente. Não sabia nada de física, nem gostava de física. Então, a gente vai avançando na vida aí. Fiquem tranquilos, né? A gente tá aqui, a Proveste, tá? Pô, eu sei porque a gente viveu isso ano passado, que todos os professores estão aqui para dar todo o suporte para vocês, o tempo que vocês quiserem, e falando especificamente por mim, sempre que tiver qualquer dificuldade, qualquer dúvida, quiser conversar a respeito, tiver dúvidas sobre cursos, sobre como é que é UFES e tal, podem conversar comigo que eu estou à disposição, tá bom? Vamos lá. Dado esse papo, eu tinha um professor meu que eu dou aula com ele hoje em dia, de matemática, o Matheus, ele falava que era DR, né? Preciso fazer uma DR com você. Né? Dado esse papo, então, né, de novo falando que eu estou sempre à disposição, vamos lá. Olhem aí, hein? Quem tiver alguma dúvida em questão de lista que eu passei e tal, alguma questão que ficou para trás, separa aí que eu faço. Vamos lá. Uma menina deseja fazer um chá de camomila, mas só possui 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius e um forno de micro-ondas cuja potência máxima é 800 watts. Considere que a menina está no nível do mar, o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, e o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E que 1 caloria vale aproximadamente 4 joules. Usando esse forno sempre na potência máxima, o tempo necessário para a água entrar em ebulição é... Tá? Então, vamos lá. O que eu preciso fazer aqui nessa questão? Vamos primeiro de tudo, separar os dados. Minha plaquinha toda hora está mudando de tela aqui, ficou um saco. Tá. Então, ó, chá possui 200 gramas de gelo, então vou botar aqui, ó, massa de gelo é igual a 200 gramas. A temperatura inicial do gelo é igual a 0 graus Celsius. Vou botar aqui que a potência do micro-ondas é de 800 watts. Considere que a menina está no nível do mar, aí o calor latente de fusão do gelo, então L do gelo é 80 calorias por grama. E o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Eu quero saber, bom, se a água tem que entrar em ebulição no nível do mar, eu sei que a temperatura final que eu quero atingir com isso é de 100 graus Celsius. E eu quero saber o tempo necessário, né? Sempre que eu tiver uma questão de calorimetria falando de potência e ele quer saber alguma coisa relacionada ao tempo, ou ele não falou de potência, mas eu sei que eu tenho que usar potência. Tá? O tempo, aí, ele, em geral, vai entrar na potência elétrica. A menos que ele fale muito especificamente assim, uma fonte calorífica que fornece 60 calorias por segundo. Pronto, ele já te deu a fonte, o que ela faz. Aqui ele falou só a potência da fonte. Então, a gente tem que fazer essa conversão. Primeira coisa de tudo aqui é a gente saber o quanto de calor eu preciso fornecer para esses 200 gramas de gelo para eles virarem água a 100 graus Celsius. Então, quais vão ser as transformações aqui? Eu preciso ceder calor para derreter, porque o gelo já está na temperatura de fusão. Agora, ele precisa de calor latente para fundir, né, para haver a fusão. Então, eu preciso ceder um calor de fusão, que aí eu vou chamar isso aqui, só para simplificar minha vida, de Q1. Depois que o gelo derrete todo, vira água a 0 graus Celsius. E aí eu preciso fazer com que essa água saia de 0 graus Celsius e vá até
100 graus Celsius. Então, eu vou ter o calor sensível da água, que eu vou chamar de Q2. Eu não tenho nada se misturando aí, né? Eu não pego esse gelo e boto água, ou boto no café, tem questões aí que bota gelo, bota café e leite, e bota adoçante, e bota um gelo, e bota qualquer outra coisa. Eu não estou misturando mais nada aí. Então, eu tenho apenas o gelo. Logo, é só isso que eu preciso fazer. Aplicar a relação fundamental, ou princípio fundamental das trocas de calor. A soma de todos os calores trocados em um calorímetro é zero. Então, a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para o gelo derreter, mais a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para a água sair de... Aliás, zero aqui, no caso, vai ser igual ao calor total, né? Professor, não é zero? Só que aqui eu não estou querendo relacionar duas grandezas. Eu estou querendo saber quanto que é o Q1 e quanto que é o Q2. Eu posso até fazer isso separadamente para essa questão, para ficar mais bonitinho. Vamos fazer aqui, ó, Q1. Porque eu já tenho todos os parâmetros aqui. O Q1 é a massa de gelo vezes o calor latente de fusão. Essa é a quantidade de calor que eu preciso fornecer para o gelo para ele derreter. Então, ó, 200 vezes 80. 200 vezes 80, né? 2 vezes 6, 2 vezes 8, 16. 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. Calorias. Lembrando que é caloria, né? O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Então, eu vou calcular o Q2. É o calor sensível. M de água, né? Vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. A massa de água é o gelo que vai derreter por completo. Então, continua sendo 200 gramas. Calor específico, 1. A variação de temperatura, 100 final menos 0 inicial. Q2 vai ser, então, 200 vezes 1, que é 200, vezes 100, bota mais 2 zeros aqui, 20.000 calorias. Ou seja, no total, eu preciso fornecer para essa quantidade de gelo 16.000 mais 20.000, 36.000 calorias. Beleza. Como que eu vou fazer isso? Com micro-ondas. Mas qual é a capacidade do micro-ondas fornecer calor? Que é, no caso, a potência dele. Potência é de 800 watts. O que é watt? Né? O que é uma potência? Potência é o quanto de energia que eu consigo fornecer em um determinado tempo. Então, só para deixar claro aqui embaixo, ó, que a potência é a energia sobre o tempo. Ao tempo aqui que eu quero descobrir, né? Beleza. Mas o que é energia, né? O watts, ele é representado em joule por segundo. A energia medida em joule, tempo é medido em segundo. É uma unidade do SI, do Sistema Internacional. Então, ó, eu quero a energia em joule para eu botar essa relação aqui. Professor, mas que energia é essa? Ora, o calor. Não é o calor que vai ser a energia aí do micro-ondas? Então, está aqui a nossa relação.
É até uma questão que aparece de vez em quando, relacionando elétrica e térmica, ou mecânica e térmica. A gente usa muitas vezes a potência para relacionar. Porque essa energia pode ser qualquer energia elétrica, energia térmica, energia mecânica, qualquer energia. Beleza. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é converter 36 mil calorias em joule, né? Para entrar no meu padrão aqui de watts. Então, se uma caloria são 4 joules aproximadamente, né? Que ele falou aqui. Uma caloria vale aproximadamente 4 joules. Então, beleza. X calorias, não, X não, 36 mil calorias equivalem a X joules. Então, X é igual a 4 vezes 36 mil. Jesus amado. Bom, se eu tivesse no Enem, eu ia guardar, não ia fazer essa conta, não, para simplificar depois. Mas 4 vezes 30 é 120, com mais 24, né? 144 mil calorias. Caloria não, joule. Joule. Beleza, então essa é a quantidade de energia que eu vou fornecer pelo micro-ondas. Logo, ou que eu preciso fornecer pelo micro-ondas, né? A potência de 800 é igual à quantidade de energia que eu preciso ceder, 144 mil, dividido pelo tempo que eu vou chamar de ΔT minúsculo. ΔT é igual a 144 mil dividido por 800. Corta um zero, corta outro zero. 1.440 por 8. Deixa eu dar uma colada. Dá 720, né? 1.440, 720 por 4, 360 por 2, 180, né? ,180 segundos. Então, preciso botar aí o micro-ondas 3 minutinhos para conseguir fazer isso. Lembrando que não fervam água no micro-ondas, hein, gente? Por favor. Repitam que a nossa aluna aqui, menina que não falou não repitam o que ela está fazendo. Ela está fervendo água no micro-ondas, não façam isso. Então tá aqui. Por quê? É porque o micro-ondas ele funciona esquentando a água dos alimentos, né? Cedendo energia para a água dos alimentos. Tanto que muitas vezes quando a gente bota água no micro-ondas ele sai um pouco ressecado, assim, né? Feijão principalmente, as bordas assim. Quando você bota água, como ela está muito, ela fica muito paradinha, vamos dizer assim, ali dentro, né? Ela não fica num processo de convecção que a gente deve falar hoje. Quando você pega, tem uma possibilidade de você causar uma perturbação naquela quantidade de água que está com energia para ebulir, né, para borbulhar, só que ela fica num estado meio letárgico, vamos dizer assim. Então, quando você encosta a mão e às vezes faz uma mexida, ela tem a possibilidade de ebulir e queimar a sua mão. Tem vários acidentes assim. Prof, Oi? eu vi isso no Manual do Mundo, né? O pessoal geralmente costuma ver esses negócios no Manual do Mundo. Que ele fez o teste, né, para poder mostrar que é perigoso esquentar água dentro do micro-ondas. Mas ele comentou que se você colocar, acho que algum palito ou sei lá, colocar açúcar ou algo do tipo, né, para poder usar essa água, não acontece, né, dessa água terminar de fazer a ebulição, né, no caso, não sei exatamente a palavra correta. Sim. Aí não acontece isso. Na verdade, exatamente. Quando você tem a possibilidade de... Eita, fechou tudo aqui minha tela.
quando você tem a possibilidade de... Eu estou procurando um vídeo que fala sobre a possibilidade de botar algum material, procurando um videozinho, aquele ensinando como, né? Deve ter alguns macetes tem, tá? Eu estou falando do caso comum, vamos dizer assim, que é você botar uma caneca para fazer café, por exemplo, chá, e botar. Aí realmente não façam isso. Quando você tem a possibilidade de botar um palitinho, que nem ele falou, né? Eu não vi esse vídeo não, mas se você bota algum material que seja capaz de absorver um pouco do calor dessa água, para ela não chegar na temperatura de ebulição, aí ajuda, realmente. Né? Tem vários vídeos falando sobre como fazer, né? Como fazer essa... Não, que isso, cara? Tá doido? Um vídeo aqui de negócio com sapo, coitado. Nem abri, não quero nem ver. Mas tem alguns vídeos aqui mostrando essa explosão, porque tem o fenômeno inverso que a gente também vai estudar, que é a superfusão, né? Que é um fenômeno meio que parecido. Se você não ferver a água, não tem problema. O problema é ela chegar na temperatura de fervura, né? Deixar muito tempo lá dentro. E aí que é um problema. E se você não tem nada para dissipar um pouco daquela energia também. Então, o caso clássico, você pegar uma caneca e botar dentro do micro-ondas e botar um tempão, porque você quer aquele café, né? Aí realmente não é a melhor opção. Por exemplo, você botar, né, você não pode botar metal, né? Isso a gente sabe, e não pode. Existe um negócio que uvas, você botar duas metades de uva encostadas, elas também fazem uma mini explosão lá dentro. Tem ovo também, né? Eu já O vi isso. ovo explode, eu já botei alguns aí. Ovo cozido, Sabe, né? sabe uma coisa que eu odeio colocar dentro do micro-ondas? Colocar estrogonofe. Que ódio, aquela merda pipoca tudo no micro-ondas e depois tem que limpar aquilo. Exatamente, explode com força. É gorduroso, né? Porque ele é gorduroso, creme de leite e tal. Então, Professor, oi. qual é a explicação que dá para não poder colocar metal dentro do micro-ondas e alguns tipos de materiais? Então, o metal, principalmente, é basicamente porque o micro-ondas ele está emitindo ondas, né? Ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, quando você bota um material metálico, ele, primeiro que ele não tem muito líquido dentro dele para, né, você fazer o processo de esquentar. Então, esse calor ele não é fornecido para aquele metal, né? Vamos supor uma colher que você esqueceu dentro. Então, aquele metal ele não recebe aquela quantidade de calor, que ele não tem líquido dentro dele para esquentar. Né? O micro-ondas funciona esquentando o líquido. Se, por acaso, esse metal tiver encostado em outra coisa e tal, aí ele pode absorver muito desse calor e fazer uma explosãozinha. O que também pode acontecer são reflexões, né? Porque o que acontece dentro do micro-ondas é que ele tem esqueci o nome, que é com ímã, né? É um processo com ímãs para fazer a oscilação e criar as ondas. Então, se você bota a parte metálica lá, ele é atraído por esse ímã e pode quebrar, né? Caraca, micro-ondas, só para lembrar do nome, ímã. O que é o ímã do micro-ondas? Não é graviton, magnetron. Magnetron. Então, tem um magnetron dentro do micro-ondas, e aí, se você botar algo metálico, ele é atraído e pode até alterar um pouquinho a relação ali magnética, que você vai desconfigurar, enfim, né? O que não falta é treta para dar, mas o principal problema do metal é o ímã, né? Além das reflexões, além de não absorver aquele calor, enfim. É igual você botar cerâmica, né? Uma caneca de cerâmica, a caneca fica pelando, né? Algumas canecas de cerâmica antigas, assim, eu botava lá e ela ficava muito quente também, porque ela absorvia muito calor. Mas o metal, especificamente, é por causa do magnetron. Se não me engano, ele fica na parte superior.
do micro-ondas. Tranquilo? É esse aqui, ó. Eu estava procurando o nome. Aqui, os ímãs de micro-ondas aqui. É uma bobinazinha. A gente vai estudar esse ano as bobinas, vai estudar um pouquinho de magnetismo. Show de bola. Aqui. Tampa magnética para micro-ondas? Caraca, eu não sabia que isso existia, para te falar a verdade. Enfim. Velho, é muita... O que é? Ah, é para botar lá em cima, né? Ele está usando o magnetron para prender com uma tampinha lá em cima. Garoto. Para não sujar a tampa, é isso. Olha só que malandrinho. Pô, meio, na verdade, tem uma... É para guardar só. É para botar dentro do micro-ondas, assim. Vamos lá. Então, vamos começar nos processos de troca de calor. Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão que ficou? Alguém tinha falado aí. Professor, uma dúvida de dilatação. Só falar, hein? Senão eu vou meter bronca. 4 de dilatação do quê? Dos sólidos, dos líquidos, de calor latente? Espera aí, deixa eu abrir aqui. Aqui. Passei pouquinho, né? Só 27, pô. Dá para brincar, né? Tá. Deixa eu criar aqui. Catar. Beleza. Eu não sou igual o Bruno, né? Que virei um youtuber, mas, aliás, eu sou mais invejoso ainda, porque eu adoro história. Se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu viraria professor de história, para não ter que ficar fazendo essas contas. Eu gosto de física, mas história eu sou apaixonado. E aí ainda faz um canal de história para falar de história mais ainda na minha cara, esfregar na minha cara, que fica falando de história. Mas, toda vez que os alunos meus têm dúvidas em algumas questões, se vocês fizerem, né, tanto o Gabriel, quando ele falou lá no grupo, eu gravo e boto no YouTube. Então, eu não estou pedindo para seguir, não, porque eu não sou... Ó, ganhei um inscrito, hein? Eu tinha 60 hoje mais cedo. Mas, de vez em quando, tem umas questões que eu boto lá. Agora eu estou liberando tudo. Estou ajudando os alunos que estão fazendo prova aí na vida. Então, toda vez que algum aluno pede, professor, faz uma questão de tal, aí eu faço e estou botando aqui. Aí, às vezes, até um que você não pediu e tal, mas se você quiser, né, se inscrever para ficar ligadinho em todas as novidades. Não, eu não crio nada específico para ele, tá? Não tem nem tempo. Deus me livre. Mas aí essa daqui acho que foi do Gabriel, né? Calorimetria da SpaceX. Então, só falando aí, se vocês quiserem entrar, eu tô do Modelete na fotinha, né? Fiquem à vontade. Aí, de vez em quando, vai pingar uma questão aleatória lá. Vamos lá. A enfermeira de um posto de saúde resolveu ferver 1 litro de água para ter uma pequena reserva de água esterilizada. Deixa eu ajeitar aqui. Eu vou quebrar o meu USB, então tem que tirar e botar a plaquinha. A enfermeira de um posto de saúde resolveu ferver 1 litro de água para ter uma pequena reserva de água esterilizada. Atarefada, ela esqueceu a água a ferver e, quando aguardou, verificou que restaram 950 ml. Sabe-se que a densidade da água... vamos lá. Deixa eu guardar esses valores para depois não ter que ficar caçando. A densidade da água é de 1,0 vezes 10 a terceira quilograma
por metro cúbico. O calor... Ai, tá usando tudo em joule, hein, Unifesp? Vocês são tensos, hein? Calor latente de vaporização é 2,3 vezes 10 a sexta joule por quilograma. E supõe-se desprezível a massa de água que evaporou ou possa ter saltado para fora durante o recipiente, para fora do recipiente durante a fervura. Pode-se afirmar que a energia desperdiçada na transformação de água em vapor foi aproximadamente de... Então, essa energia desperdiçada na transformação de água em vapor. Então, vamos lá pegar os valores aqui. Eu tinha 1 litro de água para ter uma pequena reserva de água esterilizada. O tarefado esqueceu a água ferver e quando guardou, verificou que restaram 950 ml. Então, a água, vou botar aqui, evaporou. Massa de água vaporizada, né? Vou botar aqui, são de 50 mililitros. Sabe se a densidade de água... Tá, deu a densidade para a gente... Opa, desculpa, hein? Isso aqui é volume, né? Volume de água vaporizada. Volume em ml. Aí ele deu a densidade da água, deu o calor latente de vaporização, supõe-se desprezível a massa de água que evaporou ou possa ter saltado para fora do recipiente durante a fervura. Ué, mas... Ah, tá. Desprezível a massa de água que evaporou. Então, é isso mesmo. Vamos embora. Seguinte, quais são os calores envolvidos aqui? Eu tenho o calor necessário para pegar esses 50 ml de água e evaporar. Então, calor latente de vaporização. E, de certa forma, é isso, né? Porque se eu pensar que eu evaporei 50 ml de água, está tudo certo. Então, eu só preciso calcular o calor latente de vaporização. Para isso, eu preciso da massa de água que evaporou e o calor latente de vaporização que está fornecido aqui. Então, nesse tipo de questão, né, quando ele traz essa relação aí de ml para quilograma, para metro cúbico, né? Quando ele fala de densidade, a gente tem que se lembrar de pelo menos uma transformação. A gente precisa se lembrar o seguinte, ó. Com uma, a gente faz o resto. Lembrar. 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. A gente precisa saber pelo menos uma. Um ml equivale a 1 centímetro cúbico, tá? Daqui a gente tira o resto. Porque, por exemplo, para mim, eu preciso da densidade, do volume aqui, perdão, em metro cúbico para caber na unidade de densidade. Então, se eu transformar para centímetro cúbico, depois eu posso transformar para metro cúbico. Mas existe também a forma de fazer o seguinte, ó. Quanto que é que eu preciso multiplicar 1 centímetro cúbico para transformar em metro cúbico? Como, professor? Ó, não é que de centímetro, decímetro e metro. Se eu tenho 1 centímetro, se eu divido por 10, ou multiplico por 1 sobre 10, né? Vamos fazer divido. Pô, gente, calma aí. Toda hora tá mudando de tela sozinho. Aí...
Especifica agora. Então, se eu dividir por 10, eu tenho esse valor em decímetro. Se eu dividir por 10 de novo, eu tenho esse valor em metro. Então, 1 centímetro é 0,01 metro. Se isso fica ao quadrado, eu tenho que dividir direto por 100, né? 2 vezes. Se isso fica ao cubo, eu tenho que dividir por 1000 para trocar aqui. Então, eu também sei o seguinte. Que 1 centímetro cúbico eu posso escrever como 10 a menos 6 metro cúbico. Faz sentido ou não? Porque eu posso pensar também o seguinte, né? Tem várias formas de pensar nisso. É igual a 1 ao cubo, vezes o cent, que é 10 a menos 2 ao cubo, vezes metro ao cubo, vezes metro cúbico. Então, isso dá 1 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, dá para transformar de diversas formas, tá? O que vocês precisam lembrar? Isso aqui. Ninguém precisa lembrar. Que aí, se a gente souber as conversões, a gente sai do resto. Se lembrar da outra conversão, melhor ainda. Beleza, só que aí vamos lá. Se eu dividir por 10 a menos 6 de um lado, eu tenho que fazer o mesmo do outro. Mas 1 mili é 10 a menos 3 litros já, né? Então, para manter equilibrado... Bom, enfim, aqui eu acho que eu vou confundi-los. Grava a de baixo e depois a gente converte. Eu acho que eu vou confundir vocês. E também isso aí, ó, transformação de unidade é problema do Eduardo, hein? Esse aqui, se a gente lembrar, a gente faz tudo. Porque aí, olha só, vamos lá. Regra de 3. Se 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico, 50 ml, não precisa nem fazer conta, vai equivaler a 50 centímetros cúbicos. Aqui. Só que o que é centímetro cúbico para metro cúbico? Como a gente fez. É eu pegar isso, 50 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. É eu pegar isso e dividir por 10 a menos 6. Isso é transformar de centímetro cúbico para metro cúbico. Ok. E agora? Ora, se eu tenho, então, um volume de 50 vezes 10 a menos 6, né? Esse aqui é o volume de água. De 50 vezes 10 a menos 6, e eu tenho essa densidade, se eu fizer uma regra de 3, né? Com a densidade, como assim? Ué, 1,0 vezes 10 a terceira quilogramas equivale a 1 metro cúbico. Logo, x quilogramas equivale, unidades estão batendo agora, 50 vezes 10 a menos 6 metro cúbico. Apertado. Nisso, o que a gente faz agora? Multiplica cruzado.
pimba, pimba. Então, 1 vezes x, né? Vai dar x. 1 vezes 10 a terceira vezes isso aqui, né? Então, 50 vezes 1 dá 50. 10 a terceira vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 3. Isso, metros cúbicos. Não, que metros cúbicos? Quilogramas. Então, essa agora é a massa de água. Então, isso aqui que eu fiz foi para transformar volume de água para massa de água. Beleza. Lembra que eu só tenho uma conta para fazer. Ó. Pegar a massa e multiplicar pelo calor latente de vaporização, que é a quantidade de massa, de massa de água que evaporou, foram 50 ml. E eu quero a energia desperdiçada na transformação de água em vapor. Então, agora eu vou pegar aqui aquela formulinha, o calor latente, massa, vezes. Aí, olha só, ele deu o valor aqui do calor latente em joule por quilograma. Então, não tem problema. Eu tenho que deixar, inclusive, a massa em quilograma, tá? Não preciso transformar para grama, né? 2,3 vezes 10 a sexta, né? E a resposta será dada em joule, como está aqui, então está tudo certo. Calor latente, ou a quantidade de calor latente, então vai ser 50 vezes 2,3, 115. 10 a menos 3 com 10 a sexta dá 10 a terceira. Então, a quantidade de calor latente será 115 mil joules. Então, o que eu quero que vocês lembrem é apenas essa transformação, porque dessa a gente sai para todas. Tá? Se vocês lembrarem a de metro cúbico para litro, né? 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, a piscininha de 1.000 litros tem 1 metro cúbico de volume. Beleza? São essas duas que a gente precisa saber. Se você lembra das duas, melhor ainda para você. Porque as conversões de volume ficam mais simples, né? Deu para compreender ou não? Tem alguma dúvida? Samuel? Alguém mais alguma dúvida? Tem alguma? Suavão, beleza. Então a gente já começa aqui. Não. Suave. Então vamos embora. Vamos falar das formas de propagação de calor, então. E, novamente, qualquer dúvida nas listas, só comentar lá, falar comigo, enfim. O que não falta é lugar para vocês me acharem. Bom, os processos de troca de calor são procedimentos, são questões que, em geral, aparecem de forma teórica, mas, obviamente, é física, tem fórmula, né? Não dá para escapar sempre. E, de certa forma, né, a gente vai estudar, vai priorizar o conceito, mas tem fórmula ainda, então temos que saber a formulinha de fluxo de calor e de formas de propagação lá na condução. Temos 3 formas de propagação de calor, tá? Condução, convecção e irradiação. Vamos falar de cada uma delas.
condução térmica, ela ocorre primordialmente, tá? Principalmente em sólidos. Principalmente em sólidos. De que maneira? Seguinte, vamos supor que eu tenha aqui uma panela metálica e o cabo da panela também é de metal, é do mesmo material. Então, não é aquele cabo de plástico ou emborrachado. E o que acontece? Eu vou botar essa panela no fogo. Então, eu vou começar, vamos supor, eu até posso ter algum líquido aqui dentro, tá? Mas eu vou dar uma grossurazinha nessa panela, para ficar mais fácil de mostrar o que eu quero aqui. Vamos colocar uma panelinha bem grossa. Então, beleza. Então, de certa forma, a gente vai ter o quê? Como que eu estou botando a minha panela no fogo aqui embaixo, né? Então, o fogo está em contato com a panela na parte de baixo dela, e pensando em uma panela toda metálica, né, sem divisória, eu vou até apagar aquela divisória aqui, ó. Eu tenho água para ferver. Vou até apagar. Peraí. Isso daqui, para a gente ficar com uma coisa só, né, panela. Então, como que eu estou botando a panela no fogo, lá embaixo, porém, quando eu encosto no cabo depois de algum tempo, o cabo também está quente. Ou seja, o calor que estava entrando em contato diretamente com o fogo nesse ponto se propagou pela panela até chegar no cabo da panela. Pensando numa panela sem cabo emborrachado, de silicone ou de plástico, enfim, né? Pensando numa panela toda metálica. Como que esse calor faz esse processo? Primeiro, a gente está falando de uma panela sólida. Então, de certa forma, as moléculas desse sólido da panela, ela não tem liberdade, por exemplo, com uma molécula que está aqui, que está em contato direto com o fogo, viajar e chegar até aqui trazendo calor. Ela não tem liberdade para fazer isso. Então, vou escrever um pouquinho aqui. Moléculas. Depois eu vou diminuir um pouquinho a letra. Em contato, moléculas da panela em contato direto com o fogo recebem calor do mesmo. Aumentam seu grau de agitação. Temperatura. Então, as moléculas da panela entram em contato direto com o fogo, né, essas moléculas daqui. Então, deixa eu desenhar umas moléculazinhas. É gerada, obviamente, as moléculas. Então, essas moléculas aqui, elas entram em contato direto com o fogo, aumentam a sua temperatura e, consequentemente, aumentam o seu grau de agitação.
porém elas não têm liberdade para se deslocar, se movimentar pela panela, né? Elas não têm liberdade para ir com esse calor se movimentar por ela. Então, o que acontece? Você tem pontos aqui de baixo, que eu vou chamar de ponto A, deixa eu fazer um buraquinho aqui para botar o A. Aí. Temos aqui, por exemplo, um ponto A da panela, e esse ponto A tem moléculas com alta temperatura. Com alta temperatura. Caraca. Essas moléculas, como elas não têm liberdade de movimentação, consequentemente, também o calor, em geral, ele não é instantaneamente levado de um ponto ao outro, porque a molécula vai absorve esse calor, mas como ela não leva, então o calor ele não é instantaneamente levado. Ou seja, eu tenho aqui também no cabo da panela um ponto, por exemplo, B, um ponto, vou botar uma setinha que é melhor, B, que está com uma temperatura menor. Temperatura menor. Logo, o que acontece? Essas moléculas no entorno de A, elas começam a tentar se libertar, né? Ter mais energia. Pô, ela está ganhando energia, ganhando energia, ganhando energia. Ela não tem a capacidade de se movimentar, então ela fica transportando essa energia para outra molécula. Ó, essa daqui está muito agitada, essa daqui vai perceber e vai ficar agitada também e vai fornecer para outra, e para outra, e para outra, e para outra. Ou seja, o calor começa a fazer uma movimentação, não a molécula, o calor. Então, você começa a ter aqui um chamado fluxo de calor. Aqui, né? Começa um fluxo de calor pela panela. Molécula a molécula, o calor vai sendo transportado. Então, vou até escrever, ficar bonitinho. Molécula, molécula, calor vai sendo transportado as trocas. Então, o calor começa a fluir pela panela, porém, as moléculas ainda continuam estáticas. Agora, moléculas aqui na parte de baixo da panela têm uma temperatura muito alta. Lembrando que eu estou falando da panela especificamente, né? A água, depois a gente vai falar sobre a água. Então, essas moléculas aqui já têm maior temperatura
enquanto aqui ainda temos moléculas com baixa temperatura, vamos supor azuis, né? Beleza. Então, há uma diferença de temperatura que sempre vai existir, porque enquanto o ar está recebendo calor diretamente ali, tem todo esse caminho que percorre o calor para chegar ao ponto B, que ainda assim vai ainda dissipar pelo meio, dissipar ao longo do caminho, né? Então, molécula a molécula, o calor vai sendo transportado pelas trocas gasosas, né? Pelas trocas ali, quase que intermoleculares, né? Pela pouca liberdade que as moléculas do sólido têm. Nisso, de certa forma, a gente cria um chamado fluxo de calor, né? Um fluxo de calor. Então, a movimentação do calor, ou melhor, o transporte, não, transporte dá uma outra ideia. E transporte é utilizado, tá? O trânsito do calor tem sempre sentido da maior temperatura para a menor temperatura. Então, no nosso exemplo ali, sempre de A para B. Professor, vai ter como ter transferência de calor de B para A só se a gente botar o fogo aonde está o B. Espontaneamente, isso não acontece. Então, tudo bem como é o processo de condução, é um processo que surge em decorrência da diferença de calor ou da diferença de temperatura, né, da quantidade de calor, de temperatura fornecida entre dois pontos de um sólido, em que há espontaneamente um fluxo de calor da maior temperatura para a menor temperatura. Tá? De certa forma, a gente pode pensar... Deixa eu só ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Acho que não. Mas tudo bem? Deu para pegar a ideia? Alguém não... Opa! Apareceu a internet instável aí, está travando, voltou. Tudo certo agora? Mais ou menos. Alô? Pareceu que a minha internet estava instável. Voltou? Voltou, agora está tudo certo. Beleza, está acontecendo de vez em quando aqui, aparece. Destravei agora, tudo certo? Alô, alô, alô. Show? Tudo certo. Alguma dúvida nesse princípio? Cortou alguma coisa que eu falei? Tá tranquilo? Coisas importantes para a gente perceber. Primeiro, por quê? Por quê? Tranquilo, show de bola. Ou melhor dizendo, uma definição aqui é a condução térmica ocorre primordialmente em sólidos. Alguém tem uma ideia do porquê que esse processo específico ocorre em sólidos, primordialmente? Ah, Sofia mandou bem e, obviamente, né, a gente tem as boas falas aí também de Samuel, do Guilherme, falando que a condução, né, os bons condutores. Isso aqui não aconteceria
um recipiente bem isolante. Mas esses metais, esses bons condutores, eles têm uma pouca liberdade entre as moléculas. Então, realmente, qualquer calor que eu forneça para cá, essa molécula ela não tem liberdade para ela mesmo ir até o ponto B carregar o calor. Então, a condução térmica ocorre primordialmente entre sólidos e ela ocorre molécula a molécula. Ocorre molécula molécula, justamente por causa dessa pouca liberdade. Senão, obviamente, se a molécula A tivesse liberdade para ir até B, ela iria. Ela ia começar a se movimentar pela panela aí. Mas ela não tem essa liberdade. Então, um processo aqui da condução, ela vai ocorrer primordialmente nos sólidos, também pela ocorrência. Daqui a pouco a gente vai falar dos fatores, né? E aí, o fator de ser um condutor, né, por exemplo, é uma boa dos sólidos. Né? A gente vai falar no fluxo. Eu acho que daqui a pouco eu vou pegar uma água, hein? Só escrever uma última coisinha aqui, que é o seguinte. Não há trânsito. Opa. Moléculas. Apenas de energia, que no caso a gente chama de calor. Então, a molécula não vai entrar em trânsito, ela vai, obviamente, ter tá um estado mais excitado, mais móvel, né, mais vibrante, porém, ela não vai ter liberdade para ir se movimentar. Então, não há trânsito de moléculas, apenas de energia. Uma forma da gente evitar queimar a mão nessa panela aqui, de fato, quando a gente for usar, é algo que a gente desenvolveu, né? É pegar aqui, botar um cabo isolante, teflon, plástico, borracha, silicone, qualquer isolante aqui para proteger as mãos. Prof, Oi? depois você pode minimizar aí para poder tirar o zoom, fazendo um favor? Sim. Só terminar aqui. Os materiais isolantes surgem ou são usados, né, para evitar aí queimar a mão, né, quando a gente tem que mexer, luvas e tal. Deixa eu ver se aqui vai. Foi, né? Para não ter que dar outro, fica muito pequenininho. Eita. Aí. Enquanto quem quiser dar uma copiada, eu vou mandar, tá? Junto com o final da aula, o vídeo, eu mando esses slides. Eu vou pegar uma aguinha, porque falta 20 minutos, mas minha garganta dá fogo. Só um segundo. Já vou.
Voltei. Voltei. Tranquilo? Podemos passar? Podemos. Bom, ainda dentro da condução, tem uma coisinha que a gente precisa falar, que é sobre o fluxo de calor, né? O que influencia no fluxo de calor. Então, vamos pensar, né? A gente pode pensar em diversos formatos, tá, para isso aqui. Vou pensar numa parede, né, retangular aqui, só para a gente ter uma ideia do que a gente vai discutir. Então, temos aqui uma paredezinha retangular. Aqui tem uma determinada espessura. Deixa eu só fechar aqui, né, para ficar melhor. Pronto, aqui também, né? Vou fazer os desenhos pelo PC, sai tudo reto. Fiz um caderno. Ah, mas eu tenho aqui a linhazinha, né? Nem se eu quiser, não sai reto. Aí é fácil para nós. Eu estou até olhando aqui para uma aula que eu fiz ano passado. Aí eu fiz até num programa que eu uso aqui, que é de design, né? Só estou usando para pegar os tópicos e tal, tá até um pouco diferente. Mas lá ele dá muita ferramenta de desenho, então fica bonitinho e tal. Isso aqui eu fiz inteiro ano passado. Aí dá para brincar, né? Mas aqui ele não dá tanta liberdade. Isso aqui é um desenho, não, tá? Isso aqui é imagem da internet. Mas ele dá mais liberdade de desenhar, né? Porque é uma ferramenta que design gráfico usa, né? Agora, que é o Autodesk, esse aqui. Autodesk Sketchbook. Só que aí ele salva só em imagem, eu perdia muita aula. Esse aqui é muito mais certinho de dar certo, né? Bom, eu tenho então aqui esse muro. O fluxo de calor muitas vezes a gente representa pela letra grega φ. Tá? Φ. Φ de fluxo. Agora a gente começa nosso curso de grego, basicamente, tá? Quando a gente estuda física, a gente faz um curso básico de grego, basicamente, porque um monte de unidade é em letra grega. Então, φ do fluxo, ele, em geral, é medido em corpos sólidos, porque permitem uma movimentação de calor. Então, o corpo é esse corpo, né? Ele é sólido e condutor. Ele tem uma espessura, vou botar aqui, ó, uma espessura E. Daqui a pouco eu vou dar o nome para tudo que eu escrevi aqui. Vamos fazer letra que é triste. Pode escrever o E maiúsculo mesmo, o E de forma, não tem problema.
E de forma não E. A gente tem a área, né? Que eu vou chamar de A, a área desse sólido, o fluxo de calor. Então, por exemplo, né, se a gente estiver pensando aqui na minha parede, essa parede, ela, apesar de hoje, né, o sol já ter passado de manhã, eu pego o sol direto aqui nessa parede, tá? Então, quando depois do sol nasce, assim, lá para as 8, principalmente, de 8 até o final da manhã, até umas 11, isso aqui pega sol direto nessa época do ano. E aí, é, se a gente recortar um pedaço dessa parede, a gente pode imaginar aquilo ali. Essa minha parede, ela tem uma espessura. Esse pedaço que eu recortar, ela tem uma área, né? Daqui a pouco a gente vai relacionar essas grandezas e vai passar uma quantidade de calor. Eu fico aqui de manhã sentado, dependendo do dia aí, começo do ano, né? Em março, quando a gente veio para cá, eu ficava suando aqui dentro, parecia um forno. Então, tem uma quantidade de calor que passa por aqui, né? Por esse pedaço, que a gente vai chamar de fluxo. Então, o fluxo de calor atravessa esse meu corpo. Só que para ter espontaneamente passagem de calor, também tem que ter o quê? Diferença de temperatura. Então, em geral, se eu estou pensando na minha parede e o fluxo está vindo aqui, é porque essa parte de trás do desenho, aqui, é fora de casa, né? E aqui é dentro, tá? Então, só para compreender melhor. Então, aqui fora eu tenho uma temperatura θ1, vou escrever o nome de tudo ali daqui a pouco, tá? E aqui dentro eu vou ter uma temperatura θ2, onde eu tenho que ter θ1 maior do que θ2. Porque a temperatura lá fora tem que ser maior aqui dentro para o fluxo querer entrar e equilibrar as coisas, né? Por enquanto é isso que a gente vai falar. Daqui a pouco a gente melhora mais ainda essas discussões. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: o fluxo de qualquer coisa na física, quando a gente fala fluxo, é o quanto está passando pela unidade de tempo. Ah, eu tenho uma mangueira que está saltando muita água, o fluxo dela está muito grande. Então, quer dizer que passa muita água em pouco tempo. Então, a gente vai medir fluxo nesse sentido, aqui, para calor, como a quantidade de calor que passa pelo meu condutor, pela unidade de tempo, né, que demora aí, mínima. No sistema internacional, a gente até fez hoje uma questão, né? O fluxo vai ser medido em quê? Ora, energia sobre tempo. Hoje a gente falou o que era energia sobre tempo. Potência, né, que a gente mede em watts. Então, aqui também é medido em watts, no SI. Temos uma outra grandeza usual que pode ser utilizada, que é caloria por segundo. Também posso usar. Então, vou escrever aqui ó, onde? Vou descer um pouquinho. O A é a área. Para não ser tão genérico, é a área da secção transversal, tá?
transversal. O E é a espessura. E é fluxo, né? Depois a gente vai botar até mais coisa aqui para discutir. Então, o fluxo é a quantidade de calor que passa num período de tempo. Tá? Quantidade de calor que atravessa, está até entre aspas aqui, tá? Um condutor em determinado tempo. Isso é fluxo. Beleza? Dá para falar, pelo menos começar a discutir, a lei de Fourier caiu pouco tempo, hein? A lei de Fourier. Sacanagem, inclusive, cobrarem, porque a formulinha é pouco estudada e... Sacanagem não, né? Enem. Mas é pouco estudada a fórmula de Fourier e caiu, acho que 2 anos atrás. Ai, vai travar. Eu acho que dá para abrir de novo. Eu já me desesperei muito com isso aqui. Rapaz, não brinca não. Aqui, nossa mãe. Tá. Agora eu me desesperei de novo. Só não salvou a equação de Fourier, beleza. Lei de Fourier, né? Lei de Fourier. Vou pegar o mesmo desenho aqui que eu fiz para servir de embasamento do nosso estudo ali. Bom, olha só. Só que agora eu vou tirar o fluxo aqui, só para a gente ver outras coisas que influenciam também. Seguinte. Então, a lei de Fourier ela vai depender de alguns fatores para mostrar o quanto de calor que de fato atravessa o condutor, né? Basicamente, então, ele vai definir quais são esses fatores que fazem com que haja propagação de calor. Então, determina quais fatores. E demonstra quais fatores influenciam na passagem de calor por um condutor. Exatamente. Então, vamos lá. Ó. O que eu quero saber? Quanto de calor vai passar? Antes da gente encerrar. Primeiro, vocês acham que vai passar mais calor ou menos calor se eu aumentar a grossura, a espessura da parede? Então, se a espessura for grande, passa menos ou mais calor? Menos, né? Porque é um caminho mais longo para o calor percorrer, né? Então, se eu aumento essa espessura aqui, eu aumento a quantidade de calor que eu preciso fornecer para passar, né? Ou passa menos calor, enfim. Então,
Concorda que quanto maior a espessura, menos calor passa? São grandezas diretamente proporcionais, se multiplicam. Toda grandeza que é diretamente proporcional se multiplica. Agora, concorda que o que vai acontecer se essa variação de temperatura for muito grande? Vai passar mais ou menos calor? Imagina que lá fora está 40 graus e aqui dentro está 10. Será que o calor vai querer entrar mais ou vai entrar menos se tiver 30 e 25? Menos. Quanto maior a diferença de temperatura, eu quero saber o seguinte, imagina, né, estou tratando aqui da parede. Se aqui fora está muito quente e aqui dentro não está tão quente, vocês acham que tem a tendência de passar mais ou menos calor do que uma temperatura mais ou menos equilibrada, né? Mas são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a diferença de temperatura, mais calor vai passar, né? Mais difícil impedir que o calor entre. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Se dividem. Se dividem. Quanto maior a área desse pedaço que eu escolhi analisar aqui, vocês acham que passa mais ou menos calor? Quanto mais área tiver. Mais calor, né? É mais área, consequentemente, é mais incidência de calor. Então, também são diretamente proporcionais, logo, a área fica aqui embaixo, dividindo a quantidade de calor. Quanto mais tempo eu deixo essa parede sendo irradiada pelo sol, vai passar mais ou menos calor. Mas, então, o tempo também é um fator. Ou seja, criamos uma regra de proporcionalidade, que na física a gente só pode falar o seguinte: quando eu tenho uma proporcionalidade, eu sei que isso é proporcional a 1. Ou algum valor, uma constante. Em geral, o que a gente faz? A gente balanceia essa relação para conseguir construir aqui, ó. Então, na física, a gente monta a fórmula assim, a gente acha tudo que é relacionado, vê que essas relações são constantes, para igualar, a gente determina qual é essa constante de balanceamento, que é a constante K. Condutividade térmica. Então, só para eu terminar, como a gente está querendo estudar isso aqui em função do calor, que quantidade de calor vai ser K vezes A vezes delta θ vezes delta T. Passei tudo que está aqui embaixo para cima multiplicando e passei o E aqui para baixo dividindo. Então, num sólido condutor, isso é o que determina a quantidade de calor que vai passar por ele. Q, K, A, delta θ, delta T e... Bom, para não segurá-los aqui na próxima aula, tá? A gente vai terminar, porque falta uma coisinha para falar da equação de Fourier, da lei de Fourier. Uma coisinha bem pequena, rapidinho. E aí a gente termina, então, na segunda-feira, as formas de propagação de calor, falando de várias aplicações que ela tem, tá? E aí eu vou fazer algumas questões de Enem que surgiram também com vocês sobre, para a gente encerrar a calorimetria.
porque aí a próxima parte do nosso assunto vai ser estudo dos gases. Então, na segunda-feira, a gente encerra a calorimetria. Beleza, gente? Aí eu vou escrever os nomes aqui e eu mando junto com o vídeo hoje, eu mando até essa página, tudo bonitinho para vocês. Tá bom? Por nada, gente. Um abraço, sempre um prazer. Até segunda-feira. Se cuidem aí, bom fim de semana. Eu que agradeço a presença de todos, a participação. Assim que a gente consegue. Até. Tchau, tchau. Se cuidem aí. Um abraço.